Do Senhor Jesus para todos, glória a Deus, passando aqui para compartilhar com você a doce e a inerrante palavra de Deus. Mas antes de começar a mensagem, eu quero lhe pedir que você curte, compartilhe e comente, tá bom? Deixa o seu like aí, não custa nada para você, mas para mim vale muito, tá bom? Que você possa abençoar o meu canal, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 2 Samuel, capítulo 21 e 10 diz assim: glória a Deus. E Rispa, a filha de Aiá, tomou para pano de saco e espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu, e não deixou que viesse sobre eles, nem as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Glória a Deus. Eu sou admiradora de Rispa. Irmã Dorinha, quem é Rispa? Rispa era a concubina de Saul. A gente vê falar muito pouco de Rispa. A gente vê falar de Esther, a gente vê falar de Ruth, falar de Débora, de muitas mulheres da Bíblia. Pouco vê falar de Rispa, mas eu admiro Rispa. Sabe por que eu admiro Rispa? Porque ninguém vela uma pessoa 5 meses. E Rispa velou. Observa por que essa mulher velou os filhos 5 meses. A Bíblia diz que houve uma fome em Israel. E Davi mandou a consultar Deus qual era o motivo daquela fome. Josué havia feito um pacto com os gibeonitas. E esse pacto não poderia ser quebrado. Ele fez um pacto de juramento. Só que Saul, quando ele foi rei, ele quebrou esse pacto e Deus não se agradou. Ele matou o gibeonita. E quando Davi mandou consultar, o Senhor disse para ele que era por causa do gibeonita. E Davi mandou perguntar ao gibeonita o que era que eles queriam que Davi fizesse. E eles disseram: olha, nós não queremos nem prata e nem ouro. Nós não queremos guerra. Mas nós queremos 7 filhos de Saul para nós enforcar. E Davi concedeu. E entre esses 7 filhos de Saul, foram 2 filhos de Rispa. E Rispa pegou, os filhos morreram, mataram os filhos dela. E ela pegou um saco e montou uma tenda para velar os filhos. Glória a Deus. E ela ficou velando os filhos para que as aves do céu não comessem e para que as feras de noite não estraçalhassem os seus filhos. E essa mulher velou os seus filhos dia e noite. Agora eu imagino, porque quando você vela alguém 24 horas, tem muita gente. Mas quando chega pela manhã, já vão saindo devagarzinho e vão embora. E fica somente a família do morto. Agora imagine uma mulher velando o filho 5 meses. Com certeza ela estava só. E essa mulher, ela viu os filhos se decompondo, entrando na fase de putrefação, e viram o odor. Ela sentiu o odor. E eu creio, só uma mãe tem uma ação tão forte dessa forma. À noite ela velava pelos filhos. De dia ela velava pelos filhos. E a Bíblia diz que Davi ficou sabendo. Alguém falou para Davi. E Davi pegou
e mandou buscar o corpo de Saul e de Jonatas para também enterrar, porque ele morreu na guerra, os filisteus matou ele, e um povo lá pegaram ele e roubaram o corpo de Saul. E Davi mandou buscar o corpo de Saul e de Jonatas para enterrar também junto com os filhos de Rispa. Saul havia feito uma loucura, porque quando alguém faz algo na família errada, todos pagam a consequência. E Rispa pagou. Rispa não poderia impedir que os seus filhos fossem mortos, mas Rispa poderia velar pelos seus filhos. Ela tinha o poder de não deixar as feras comer os seus filhos, como se come qualquer animal, qualquer carniça. Ela não deixou que as feras comessem. Ela sentiu o odor, que só uma mãe faz isso. Mas ela velou os seus filhos de noite. Deixa eu te dizer. Talvez tu tenha sofrido com teus filhos nos vícios, nas drogas, e tenha pensado em desistir deles. Tu não pode impedir teus filhos de beber, não pode impedir teus filhos de usar droga, mas tu tem o poder de orar. Tu tem o poder de buscar Deus em favor dos seus filhos. Deus respondeu a perseverança de Rispa. Mandou chuva. Eu quero te dizer que a tua oração, ela não fica sem resposta. Deus nunca deixou sem resposta um aflito. Deus responde a oração do aflito. Talvez tu esteja pensando, irmã Dorinha, eu não posso impedir meus filhos de ir. Eles já são viciados. Mas se tu fizer um propósito, se tu for tão determinada como Rispa, e eu te digo que a determinação não é essa, eu determino, porque você não pode determinar nada. Quem determina é Deus. Quando tu se prostra para orar, Deus responde e determina a tua vitória. É Ele que determina. Foi assim que aconteceu com Rispa. Lembra da mulher cananeia que foi atrás de Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Eu quero te dizer, mãe de joelho, filho de pé. Quando tu se prostra diante do Senhor, o Senhor levanta teus filhos e honra a tua casa. Hein? Os filhos de Rispa foram enterrados com honra. E a Bíblia diz que a mulher cananeia foi atrás de Jesus. O desespero daquela mulher era tanto. Sabe por quê? Porque a sua filha estava terrivelmente... Você sabe o que é? Uma pessoa endemoniada. Já é difícil. E ela estava terrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que aquela mulher gritava. Ela gritava tanto que incomodou os discípulos. E os discípulos disseram para Jesus, manda essa mulher voltar. Ela está incomodando. Mas ela não deu nem ouvido ao que os discípulos falavam. Porque ela sabia que dos discípulos não vinha nada, mas vinha de Jesus. Porque muitas vezes quando nós estamos em desespero, em angústia, ninguém entende sua angústia. Quem entende a sua angústia é você e Jesus. Jesus entende a tua angústia. Então não precisa tu dizer para ninguém o teu problema. Mesmo que alguém saiba qual é o teu problema. Mas não precisa tu falar. Porque só Jesus é que vai trazer a solução. E a Bíblia diz que os discípulos disseram, manda voltar. E o Senhor rompeu o silêncio e disse para ela, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela se prostrou.
Ela se prostrou e adorou o Senhor. E disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu imagino que aquela mulher, ela ficou em desespero, porque viu a filha quebrando tudo. Ninguém segurava. A pessoa endemoniada é terrível. Os demônios é quem domina a mente e a força da pessoa. A pessoa fica sem noção de nada, porque o diabo toma a mente e toma tudo. E a Bíblia diz que o Senhor, quando ela adorou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor disse para ela: não é bom lançar os pão dos filhinhos aos cachorrinhos. Aí ela pegou a palavra e lhe favoreceu. E disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. É por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo Ele vos exaltará. E quando aquela mulher se prostrou e adorou o Senhor e falou essas palavras, o Senhor exclamou e disse: oh, mulher! Olha, quando alguém vir chamar a atenção de Jesus com a fé, essa fé é grande. E ele disse: oh, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua vontade. E aquela mulher recebeu a libertação da sua filha. Então não desista do teu filho. Deus te deu ele é herança. Ele é a tua herança. Quantas mães já desistiu de orar pelos seus filhos? Porque ora um dia, ora dois, ora um mês, ora um ano e não vê a resposta. Mas eu quero te dizer: Jesus nunca deixou um aflito sem resposta. Foi assim com Rispa. Chegou nos ouvidos do rei. Agora eu te digo: o rei Jesus, ele está te contemplando. Ele está te vendo. Aleluia. O ato de Rispa levou a Davi buscar os corpos de Saul e Jonatas e enterrar com honra. Porque muitas vezes a nossa oração, a Bíblia diz que o Senhor faz além do que pedimos e além do que imaginamos. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus faz além do que a gente pediu. Eu quero deixar essa mensagem para muitas mães que já têm desistido dos seus filhos. Faz um propósito de oração. Não foi fácil para Rispa, não. Foram 5 meses sentindo a caatinga, o fedor. E eu creio que muitas pessoas diziam: por que essa mulher não larga esses filhos? Até quando essa mulher vai aguentar esse sofrimento de sentir esse fedor? Ninguém ia velar, ajudar a Rispa, não. Ninguém aguenta a caatinga dos outros, não. É só nós mesmos. Ninguém ia lá de noite a consolar Rispa, não. Ninguém aguentava o fedor. Mas Rispa aguentava, coisa que só mãe aguenta. Nós estamos vivendo em um tempo que o amor esfriou. Mas a Bíblia compara o amor de uma mãe, o amor de Deus. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer-se do filho, o filho do seu ventre, o filho que ela criou, que ela amamentou. Mas se essa, todavia, é difícil uma mãe que ama um filho esquecer dele. Ai, Mandorinha, você não sabe o que eu tenho sofrido. Deixa eu te dizer, eu não sei mesmo não. Mas Deus,
o Deus que fez o céu e a terra. Ele sabe do teu sofrimento, da tua angústia. Mas tu precisa tomar uma atitude. A mulher cananeia teve uma atitude, clamou ao Senhor. Os discípulos ficaram, manda voltar. Porque muitas vezes quando nós estamos em angústia, as pessoas começam a falar coisa que ela não sabe. Não sabe do que você está passando, do seu sofrimento, da sua angústia. As pessoas começam a lhe tratar mal, a lhe dizer as coisas contra você. Mas Jesus não. Jesus, ele tem a solução. Por isso que a mulher cananeia não importou com os que os discípulos falaram. Ela nem respondeu os discípulos. Ela nem se deu ligança para os discípulos. Mas ela foi atrás de Jesus. E enquanto ela não recebeu o milagre que ela tanto queria, ela não desistiu. Quando o Senhor disse para ela, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aí ela adorou. E quando o Senhor disse para ela, não é bom lançar os pão dos filhinhos aos cachorrinhos, aí ela se aquebrantou. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Quando você se humilha, quando você reconhece que você não tem mais força, que só Jesus pode fazer o milagre, Ele faz. E o Senhor olha para aquela mulher e diz, oh mulher, eu admiro a fé dessa mulher, a humildade dessa mulher, a determinação dessa mulher, a perseverança dessa mulher. Talvez você tenha orado pouco. Talvez você tenha orado duvidando. A Bíblia diz que aquele que pede duvidando é como a onda do mar, vai e vem, vai e vem. Não tem firmeza. Mas aquele que perseverar, ainda que a luta esteja grande, eu já passei por isso. Eu não estou aqui falando algo, lhe motivando a orar em vão. Eu já passei por tudo isso aí. Eu sei o que é o silêncio. Mas eu sei o que é o romper do silêncio de Deus. Quando Ele rompe o silêncio para te dar vitória. Eu sei o que é madrugada fora chorando. Eu sei o que é lágrimas quentes rolando no rosto. Sem ter palavras para falar, mas eu sei as lágrimas de alegria e prazer que o Senhor tem me dado. Não desista dos teus filhos, eles são herança do Senhor. Se Deus te deu filho, aleluia, é para tu cuidar. Uma pessoa nas drogas, ele está dominado. Na bebida, na prostituição, ele está dominado. Assim como os filhos de Rispa não poderiam se levantar, mas ela estava lá velando por ele. Tu pode dizer assim, oh, irmã Dorinha, eu não posso fazer nada. Tu pode sim. Tu tá viva, tu tá lúcida. Cai nos pés de Jesus chorando. Faz um propósito de verdade. Ainda que esse propósito tu não consiga ver nada, continue orando, porque o Deus que vê no oculto e no escondido está te contemplando. A mulher cananeia, ela não obteve a resposta na mesma hora. Ela passou por luta. Mas ela teve a resposta na sua perseverança, na sua fé. Ela sabia. Quantas vezes, quando os meus filhos estavam no mundo, alguém me dizia, porque as pessoas, eles têm prazer de ver o sofrimento. Nem todos. Tem uns que pegam a sua carga e lhe ajudam a carregar. Eu sou grata por muitas mulheres de Deus que me ajudaram a levar a cruz. E as pessoas diziam, irmã Dorinha, teu filho não quer nada com Jesus.
Eu disse: quer sim, quer. Ele quer e Jesus quer também. Jesus fez uma promessa, eu creio. Irmã Dorinha, tua filha não quer nada com Jesus, quer sim. Quer sim. Jesus vai trazer de volta a alegria que eu vou ter. Essas lágrimas de tristeza aqui é pouca, porque a alegria, lágrima mesmo vai ser de alegria. Essa lágrima de tristeza é pouco. Eu vou chorar muito mais de alegria. Eu creio. Então eu estou aqui para te dizer: o Deus que respondeu as minhas orações, que viu as minhas lágrimas quentes na madrugada, é o mesmo Deus que está te contemplando. Não desista do teu filho. Rispa, os filhos estavam mortos. Ela queria apenas enterrar os seus filhos. Ela não queria permitir que as férias e as aves do céu comessem os seus filhos. Mas ela perseverou para não deixar. Há um propósito, há uma luta, mas o Senhor é o Deus que responde. Se você fizer um propósito com o Senhor, eu não vou lhe dizer que o Senhor vai responder a tua oração em 2 dias, 3 dias. Porque Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas eu te digo uma coisa: Ele faz além. Ele faz além daquilo que tu imagina. Continua perseverando. Essa é a mensagem que eu vou dizer para tu, mãe, que está aí sofrendo. Que tem derramado, que às vezes, muitas vezes, não sabe por onde começar, não sabe o que dizer. Eu quero te dizer: não diz palavras torpes com teus filhos. Não fale algo que você machuca ele. Mas dobra o teu joelho e diga: Senhor, traz meu filho de volta, porque Satanás sequestrou ele, mas tu é o resgatador. Assim como o rei Davi honrou Rispa, honrou seus filhos enterrando, deu um enterro digno. O Senhor te contempla e vai honrar a tua casa, vai honrar a tua oração e a tua fé. Não desista dos teus filhos. Não desista dos teus filhos. Aleluia. Ana chorava por Samuel. Ela foi humilhada. A sua rival humilhava ela porque ela não tinha filho. Mas um dia Ana entrou no templo, rasgou a alma e disse para o Senhor: se tu me deste um filho homem, ela especificou, ela queria um filho homem, eu vou te dar. O que ela mais queria era ter um filho, era ser honrada com filho, porque uma mulher naquela época sem filho era uma mulher desonrada. Mas a Bíblia diz que Ana recebeu do Senhor, ela foi humilhada, a sua rival humilhava. O sacerdote disse para ela que ela era embriagada. Mas o Senhor honrou Ana. E o filho dela foi sacerdote, foi profeta, foi juiz. Aleluia. Deus faz além. A mulher que não poderia ter filho, agora Deus honra ela com o profeta, o primeiro profeta de Israel. Sacerdote. A mulher que foi humilhada, mas agora o Senhor estava honrando ela. Deus honra. Não desista do teu filho, não desista da tua casa, da tua família.
A tua família é preciosa para Deus, a tua casa. Deus te abençoe, minha amada. Que você tenha força para ver Deus honrar a sua casa. Porque Deus é o Deus de dupla honra. Que Deus te abençoe. Que você consiga fazer um propósito para Deus. E você verá a mão poderosa do Senhor te abençoando. Amém? Que Deus abençoe.